E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Números, Números capítulo 33, versículo 9. Tema de hoje: um lugar chamado Elim. Números capítulo 33, versículo 9, que a Bíblia diz bem assim: e partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando sobre o povo de Israel no deserto, e já falamos no estudo passado sobre Israel lá em Mara, e hoje Israel está passando ou parando em Elim. A palavra Elim, ela vem do hebraico que significa árvores, lugar de árvores, né? Lugar de árvores verdes. Ficava entre Mara e o deserto. Quando nós vemos Elim, entre Mara e o deserto de Sim, e tinha ali 12 fontes de águas naquele lugar e 70 palmeiras. 2 vales aqui, o Adi Garendel e um Seite ou o Aiseite, eles disputam a honra de representar a antiga Elim, até nos dias de hoje. Mas nós vemos ali a história que os israelitas, eles permaneceram neste local aproximadamente um mês. Segundo a palavra de Deus, ali em Êxodo, capítulo 16, versículo 1, nós vemos a Bíblia dizendo que toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, e ficaram entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Quando nós falamos de Elim, nós aprendemos algo interessante. 70 palmeiras. No deserto, nós encontramos um oásis. Um oásis no deserto. 70 palmeiras. As palmeiras de Elim, meus amados irmãos, elas representam o suprimento de alimento para que o povo pudesse se abastecer. E é lógico que 70 palmeiras, não seriam suficiente para alimentar aproximadamente 3 milhões de pessoas. Mas para que serviria um Deus que abriu o Mar Vermelho, O que seria 70 palmeiras para alimentar ali uma grande multidão? O Deus que abre Mar Vermelho, o Deus que guia o povo através de uma nuvem. O que seria esse Deus com 70 palmeiras? Essas 70 palmeiras não seria nada. O nosso Deus, Ele alimenta o povo de Israel.
com 70 palmeiras ou sem 70 palmeiras, porque Deus é um Deus poderoso. A palmeira, meus amados irmãos, ela chega à plena produção depois de 10 anos, 10 a 15 anos, e continua a dar o fruto por quase 100 anos, após gradualmente ir declinando e morrendo. Quando nós falamos da palmeira, algo interessante nós aprendemos com ela. A palmeira, ela não se alimenta da areia no deserto. Mas como é que a palmeira, meus amados irmãos, ela sobrevive no deserto? Ela vive no deserto porque as suas raízes encontram águas profundas naquele solo. E segundo alguns estudiosos, existem palmeiras que têm raízes que chegam até 300 metros de profundidade. E a Bíblia, ela fala que o justo, ele florescerá como a palmeira, porque a palmeira, ela resiste a ventos. Quando a Bíblia fala que o justo florescerá como a palmeira, nós vemos que a palmeira, ela resiste a tempestades, sendo essa a característica dessa planta. Quando falamos da palmeira, nós vemos que a palmeira, ela balança. A palmeira, ela perde as folhas. Mas nós vemos que ela não cai tão facilmente. Assim deve ser o justo. Assim deve ser o crente. Sujeito a ventos, tempestades. Algumas vezes saímos machucados, feridos. Mas a graça de Deus nos sustenta, nos dando vida e vigor. A palavra de Deus indica o melhor lugar aonde o crente deve ser plantado. Em Salmo 92, versículo 13, a Bíblia diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Voltando para Israel, meus amados irmãos, Israel estava vivendo num pequeno parênteses. Israel estava vivendo ali. Pouco tempo antes tinha experimentado um amargo aprendizado de autocontrole ali em Mara, para serem capazes de se manterem em equilíbrio e em meio aos detestáveis conflitos. Uma área localizada em pleno deserto, meus queridos, onde similarmente existia água, porém estas águas eram indesejáveis. Mas entretanto agora os hebreus haviam alcançado fontes, alcançados as melhores estações da jornada. E esse aqui é um local de repouso. Esse é um local de refúgio. Elim, para que nas situações adversas de medo, incerteza e de aprovação, Elim era o lugar onde nós ocultaremos ali a sombra do Onipotente. Elim era um lugar onde descansaremos em segurança. O povo de Israel agora em Elim, eles tinham um esconderijo para habitar, onde somos cobertos pelas árvores sombrias, para rejuvenescer, a certeza do pacto e restituir a aliança com Deus. Agora Israel sai de Mara e chega a esse lugar,
lugar de palmeiras, lugar de fontes. Ele é o lugar para os cansados e desanimados. Ele é o lugar para os incrédulos e aqueles que estão pensando em voltar para o Egito. Por mais difícil e sinistro que seja o nosso deserto, o nosso Deus, o dono da vida, Ele sempre tem um oásis para os seus filhos renovarem as suas energias. A Bíblia fala em Isaías 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor que desfalece. Ele lugar de renovação. Meus queridos irmãos, eu desejo fazer uma reflexão com você que está aí nos assistindo. Uma reflexão sobre a renovação da águia. A crônica da águia é bem afamada, mas no entanto, vale a pena uma breve ponderação sobre a águia. Quando nós falamos sobre a águia, meus amados irmãos, a águia é a ave que dispõe do maior longevidade de todas as espécies. Quando falamos sobre o renovo da águia, ela consegue atingir um tempo de vida de aproximadamente 70 anos. E no entanto, para conseguir alcançar esse ciclo de subsistência, aos 40 anos, a águia, ela é obrigada a assumir uma importante e árdua posição. No seu 40º aniversário, se encontra ali com as unhas compridas e flexíveis. E quando as unhas desta águia se fica comprida e flexíveis, ela não consegue segurar mais a sua presa direito. O seu bico alongado e pontiagudo se curva agora, apontando contra o peito estão ali as suas asas. Asas envelhecidas, asas pesadas em função da grossa pena que agora com 40 anos ela se tem. E voar agora se torna um sacrifício difícil. Então a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação, que irá durar 150 dias, aproximadamente. Meus queridos irmãos, esse processo, ele consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo ao paredão, onde ela não necessite mais voar, mas está seguro. Então, após encontrar essa luta, após encontrar esse lugar, a águia começa a bater. A águia começa a bater com o seu bico em uma parede de pedra até conseguir arrancá-lo, sem contar a dor que irá ter que suportar. Após arrancar esse bico velho, esse bico que cresceu e está pontiaguda para si mesmo, essa águia, nesse processo de renovação, ela espera nascer um novo bico. E quando esse novo bico nasce, cresce, com o qual agora, com seu bico novo, vai arrancar agora as suas velhas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela
passa a arrancar, agora com as suas unhas novas, ela passa a arrancar as velhas penas, as penas que agora estão velhas e pesadas, na qual ela não consegue mais fazer os seus voos. Então a águia, ela arranca as suas penas. E só após esses 5 meses de processo de renovação, 5 meses de processo de tirar as coisas velhas que lhe impedem, ou lhe estão lhe impedindo de prosseguir, agora renovada, sai para o seu famoso voo. Sai para o seu famoso voo. O voo de renovação. E para viver. Então, mais 30 anos de vida. Meus queridos, em nossa peregrinação pelo deserto, voltando agora para o povo de Israel, em nossa peregrinação pelo deserto, o deserto da nossa existência, na maioria das vezes nós teremos que nos deter, nós teremos que parar no oásis do nosso Senhor Jesus Cristo, durante algum tempo, para que consigamos internar o processo de renovação, e na possibilidade de prosseguir para que, dos mais altos picos, possamos planar em direção à nossa vitória. Precisamos visionar o nosso alvo e nos libertar de toda e qualquer tipo de recordação nostálgica que venha a nos privar de nossa comunhão com Cristo. Precisamos arrancar hábitos, dogmas de homens que nos promovem mágoas e desabores. E quando, meus queridos, assim como a águia, abandonarmos a bagagem do velho homem, nós conseguiremos contemplar a recompensa inestimável que uma genuína renovação sempre produz em nossas vidas. Necessitamos, queridos, entender os mistérios de Deus, para que possamos mergulhar na graça vivificadora do Supremo Senhor da nossa existência. A Bíblia fala em Isaías capítulo 40, versículo 31, um versículo muito fácil de gravar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam em Jeová, os que esperam no Senhor, obterão novas forças. Isso se refere a uma promessa inédita, meus queridos. Não se trata de esforço relacionado à esfera humana, mas se trata de um estímulo sobrenatural, procedente do Espírito Santo. Ao mencionar aqui novas forças, nós entendemos tratar-se de uma potência inexplorada, distante do alcance de qualquer indivíduo. Talvez possamos idealizar um jovem no vigor da sua robustez, gozando de plena saúde. Porém, Isaías, o profeta fiel da palavra de Deus, ele falava de um ímpeto absolutamente maior e supremo, que nenhum ser poderia adquirir, porque alude apenas aos que esperam no Senhor. Qualquer pessoa que
que confia e aguarda no eterno Criador, ele logrará um extraordinário dinamismo. Quando alguém está cansado, tenha a carência de repousar, e para conseguir a sua meta, ele corre em busca de algo que poderá minimizar a sua exaustão. Porém, a canseira que mais lesiona o homem e a mulher não é corporal, e sim espiritual. Meus queridos, um grande pregador, ele dizia: eu tenho me cansado da obra de Deus, mas jamais me cansarei da obra de Deus. A canseira gera o desânimo, consumindo o cristão a queda espiritual. Nós temos observado ao longo dos anos que nós caminhamos no ministério, que as armas preferidas do inimigo para derrubar os servos de Deus são a canseira e o desânimo. Essas duas sempre andam de mãos dadas. E às vezes até brincamos, né? Até falamos, mas ela veio para derrubar. E quantas vezes precisamos de uma Elim para descansar? Existe um relato que nós vemos chamado um lugar de repouso. E esse lugar de repouso, meus queridos irmãos, falando aqui de Elim, um lugar de repouso e descanso, o Salmo 23, versículo 2 diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Meus queridos, para conquistar as águas de Elim, o repouso no deserto, os servos do Senhor passam pelo vale da prova, e entre uma promessa e o seu cumprimento, o tempo ele prova os corações. Assim como as ovelhas, elas precisam passar por caminhos, assim como as ovelhas precisam passar por estradas ou pelo mato para chegar aos pastos verdejantes. Quando nós pesquisamos e vemos que podemos observar que nem sempre o lugar onde havia pasto para o rebanho tinha fontes de águas de descanso. Quando nós analisamos esse versículo, nós vemos que durante uma jornada, quando o pastor ele levava seu rebanho para pastar, ele precisava encontrar fontes de águas para dessedentar ali as suas ovelhas, até que chegasse ao seu destino. E bem aí entrava os perigos do caminho. Entenda, meus queridos irmãos, entenda que o perigo não está no repouso e nas pastagens verdejantes. O perigo está nas águas, águas tranquilas. Nós vivemos em uma época de tanto pasto, como nunca houve em tempo algum. Se verdejante, eu já não me encorajo em dizer, porque muitas ovelhas continuam hoje com fome. Mas, meus queridos, muitas ovelhas já perderam o paladar
Infelizmente, o pasto secou, passou a ter mais valor o pasto seco do que o pasto verde para elas. Ovelhas de pastos secos. Mas a Bíblia diz, a promessa do nosso bom pastor é nos fazer repousar em verdes pastos, com a promessa de conduzirmos ali águas tranquilas. A Bíblia diz em Isaías 49, versículo 10, nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afadigará. Porque o que se compadece deles, os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Mas, o que nós aprendemos aqui? Quando nós estudamos através da vida de uma ovelha, a ovelha ela não necessita apenas de comida para viver, ela também precisa de água. Assim como o ser humano, o corpo da ovelha é composta de 70% de água, e sem ela vem a desidratação, sem ela a água vem a morte. Agora vem o perigo. Por quê, pastor? Porque encontramos muitas ovelhas morrendo porque não têm acesso à água, não querem ter acesso à água, a fonte de água viva. Em João capítulo 7, versículo 37, a Bíblia diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Querida igreja, na atualidade em que estamos vivendo, existem muitos pastos. E sou enfático em afirmar que há pastos faraônicos, com assentos magníficos. E no decorrer da ministração da palavra, algumas ovelhas dormem e repousam, porém, não em segurança. Nos dias da atualidade existem pastos milionários, com ovelhas cada dia mais sedentas, líderes preocupados em edificar majestosos pastos, mas sem nenhuma preocupação em conduzir as suas ovelhas a águas tranquilas. Presenciamos, meus queridos irmãos, hoje, um povo como os hebreus no deserto, de mente rasa, sem nenhuma capacidade de pensar verticalmente, e que só consegue arquitetar horizontalmente os seus ideais. A Bíblia fala em Mateus, capítulo 9, versículo 36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, andavam desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Para conduzir as ovelhas às águas tranquilas, se faz necessário que o pastor saia em busca de fontes. E isso requer renúncia. Renúncia do pasto farto. Renúncia é deixar a comodidades e o bem-estar. Renúncia é sair em busca das novas experiências. Renúncia é sair em busca para se apresentar ao seu rebanho. E nessa busca enfrentará perigos que, se não estiver preparado, poderá sucumbir no caminho. Por isso Jesus disse, eu sou o bom pastor. Por isso Jesus disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor fará de tudo para apresentar
pastor, ao Senhor da vida, o seu rebanho. Pois esta aí é a sua prioridade. Deus, meus queridos irmãos, Ele é perfeito. E tudo que Ele nos dá é perfeito. Ele nos conduz a duas situações diferentes. Pastos verdejantes, que mostra a sua preocupação com a segurança do seu rebanho. E as águas tranquilas, referindo-se ao amor que o pastor tem pelas suas ovelhas, que o colocará ali a sua vida em perigo para dar repouso, esperança ao seu rebanho em meio à tribulação. As águas, elas devem ser correntes, mas elas devem ser tranquilas. Por quê, pastor? Porque as ovelhas só bebem águas paradas, águas calmas, nunca agitadas. Porque elas têm medo. Se cai na água, não conseguirá sair. E elas têm medo de se afogar. Agora nós vemos Israel chegando em Elim, lugar de fontes e lugar de palmeiras. E ali nós encontramos 12 fontes. 12 fontes ali, pastor. E a terminologia da palavra fonte, que provém do latim fontes, admite diversas acepções. A palavra aqui está relacionada com água. Uma fonte é um manancial que brota da terra. E nós devemos aqui agora fazer algumas aplicações concernentes a estas 12 fontes de Eli. 12 fontes. A primeira fonte eu quero aplicar na fonte da união. O número 1, pastor, indica unidade. O número 1 indica o único. O número 1 indica unido, nos dando a ideia de estabilidade e de exclusividade. A palavra de Deus diz que só há um Deus. Quando eu vejo, pastor, uma certa história, um homem, ele visitava o hospício, e o enfermeiro mostrava-lhe pacientemente os vários setores daquela casa. Intrigado com o flagrante ali, a desproporção entre o número de funcionários e o de enfermos ali internados, nós vemos que o visitante perguntou bem assim para aquele enfermeiro: você não tem medo de que os internos se unam e agridam vocês, visto que eles estão em um número maior? Vocês não têm medo? O enfermeiro respondeu: ah, não. Não. Ninguém precisa ficar com medo aqui. Sabe por quê? O visitante perguntou por quê. O enfermeiro respondeu: os loucos nunca se unem. Os loucos nunca se unem. Quando nós olhamos no Salmo 133, versículo 1, a palavra de Deus diz bem assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pastor, o povo de Israel, eles estavam inquietos, e divididos entre eles, entre os que eram agradecidos pelos feitos miraculosos de Deus e o que hasteava a bandeira da ingratidão. Quando nós vemos a gratidão contemporânea, nos dias de hoje também está em processo de falência, uma falência total no meio da igreja. Eli foi a estação que veio a unir o povo novamente. Existe um ditado que diz: a união faz a força. Como os filhos de Deus, nós devemos zelar pela unidade da igreja. E é fácil desanimar quando contemplamos as desigualdades de ideais
realidades dentro das nossas igrejas nos dias de hoje. A maioria dos membros, ele só consegue atingir a dimensão do ideal, mas desconhece a realidade da obra do Senhor. Aí eu pergunto, qual pastor ou liderança que nunca foi bombardeado com ideias sobre como pastorear a igreja? Como se a liderança atual não tivesse capacidade de administrá-la? O ideal, meus irmãos, nem sempre é a realidade. O membro, ele vê o ideal para a igreja. O pastor, ele vê a realidade. E nós devemos amar a nossa igreja com compaixão, mesmo com as suas imperfeições. Então não se divorcie da sua igreja ao ver algo que te decepcione, pois todas as igrejas têm as suas debilidades e problemas. Existe um provérbio que diz: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque irá contaminá-la. Deus, ele dá oportunidade para cada um, para que possa beber da fonte da união. Todos nós devemos aprender. Devemos aprender com a formiga, de como elas trabalham e vivem unidas. Salomão, ele disse, ele fala sobre ela, lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Uma colônia de formiga pode durar anos, e dificilmente uma formiga social, sozinha, ela conseguirá sobreviver. Elas precisam estar unidas para a sua sobrevivência. E Salomão sabia muito bem o que ele estava falando quando ele escreveu o livro de Provérbios. Quando nós vemos a primeira fonte, ali, ela representando a união. O povo de Israel precisava se unir de volta. O povo de Israel precisava voltar aos seus princípios, se quisesse alcançar descanso. A segunda fonte, nós encontramos a segurança. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 33: mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. A Bíblia fala que depois de muito caminhar sem encontrar um lugar seguro para descansar, nós vemos agora Israel encontrar a segunda fonte de Eli. Agora o povo estava feliz. O povo agora se sentia seguro naquele lugar. E qualquer ser humano deseja habitar em segurança. E é maravilhoso saber. É maravilhoso saber que a nossa jornada com Cristo não é uma aventura a qual não sabemos como vai terminar, não. Não importa o que aconteça ao nosso redor, nós estamos seguros, meus queridos irmãos. Nós estamos seguros no Senhor. Ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 4: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te cobrirá, te confiará, e as suas verdades será o seu escudo e broquel. Meus queridos irmãos, Deus nunca abandona os seus filhos, mesmo diante de caminhos tortuosos. Ele dá direção, Ele dá livramento. Ele, pastor, Ele conhece os perigos do caminho. E a lição que devemos aprender é que devemos sempre confiar na direção do Senhor. Resistir à tentação de pegar os cintilantes atalhos, que na verdade são desvios perniciosos. Pastor, mas o caminho que Deus está
águas amargas, é um caminho que muitas das vezes nos leva a caminhos no deserto, mas é um caminho que nos leva à comunhão, é um caminho que nos leva à segurança. Sair desse caminho é pegar atalho é sair da segurança do Senhor. Nós devemos agradecer a Deus pela sua proteção e pela sua provisão. O caminho de Deus, meus queridos irmãos, ele é sempre melhor. A jornada pode até ser mais longa, a jornada pode até ser mais assustadora, mas sempre encontraremos segurança neste caminho. Um homem foi passear com seu filho e decidiram subir um morro para ver a paisagem. O menino todo animado saiu na frente, pois queria mostrar ao pai como era forte. O caminho, porém, a Bíblia, a história diz que foi se tornando cada vez mais íngreme e difícil, mas o menino, ele não desistia. O pai falava: descansa um pouco, filho. O pai aconselhava aquele menino. E o menino dizia: não precisa, pai, eu sou forte. Teimava o menino: eu sou forte. Mas de repente, o menino levou um tombo, caiu entre os espinhos. Envergonhado, o menino chorou e soluçou bastante. A história diz que o pai o acudiu, tirou seus espinhos, secou as suas lágrimas e disse-lhe: não precisa ficar com vergonha, filho. Eu sou o seu pai. Eu te amo. Vamos juntos até o alto deste morro apreciar uma bela paisagem. Foi um dia inesquecível. Mas aquele menino precisou reconhecer que ele precisava de ajuda, precisou reconhecer que ele precisava ser orientado, precisou reconhecer que ele precisava caminhar com cautela, precisou reconhecer que tinha o pai ali, que estava ali para lhe orientar. A Bíblia fala no Salmo 27, versículo 5: pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Quantas vezes nós queremos caminhar, mas queremos andar nos nossos caminhos? Quantas vezes Deus está falando, Deus está orientando, e você não quer o caminho do Senhor, você quer o teu caminho. Você cai, você se machuca, mas você não se humilha, você não volta, você não reconhece. E o pai está dizendo devagar: filho, não precisa correr tanto, acompanhe-me, que tu estarás em segurança. Mas ali nós encontramos uma terceira fonte. E essa terceira fonte, pastor, é a fonte da gratidão. A fonte da gratidão. Como todo ser humano que só sabe ser grato a Deus nos momentos da prosperidade, agora nós vemos Israel. Israel agora só podia demonstrar a sua gratidão ao Senhor. A gratidão a Deus, meus queridos, nos protege de cair no orgulho. A gratidão a Deus nos leva ali a nos recordar que somos totalmente dependentes de Deus. Mas o povo de Israel nunca foi grato a Deus. Por outro lado, nós vemos a ingratidão. A ingratidão é um ato maligno. E nós vemos aqui Israel sendo libertado miraculosamente do Egito,
deixando de agradecer a Deus. Em vez de Israel, depois de ser liberto do Egito, depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de ver a água amarga se transformando em doce, em vez de ser grato a Deus, nós vemos Israel, em vez de ser grato e agradecer a Deus, eles murmurar contra o favor do seu Deus. Meus queridos irmãos, foi a ingratidão que convenceu Judas, foi a ingratidão que converteu ele em um traidor, foi a ingratidão que enganou o filho pródigo, quando ele exigiu de seu pai a herança, a quem tinha direito, e com essa atitude, ele estava dizendo: olha, pai, eu quero que o Senhor mora rápido, porque a herança era dada após a morte do pai. Que ingratidão! Nós devemos aprender a ser agradecidos a Deus em tudo e em todo o tempo. Meus queridos, a gratidão nos ajuda a apreciar o que temos, em vez de focarmos no que não temos. Nós temos um livro com o título Eu Agradeço a Deus. Ele ilustra quão persuasiva pode ser a gratidão. Quando sentimos gratidão, nós sentimos amor. Quando sentimos gratidão, nós sentimos gozo. Quando sentimos gratidão, nós sentimos apreço. Quando sentimos gratidão, nós temos humildade, nós temos paz. A própria Bíblia Sagrada, nós encontramos a cura milagrosa de 10 leprosos, que retratava ali muito bem a gratidão e a ingratidão de um homem. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 11, a Bíblia diz bem assim até o 18. Olha só: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto na terra, dando-lhes graça. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Meus queridos irmãos, assim somente um dos 10, um samaritano, a Bíblia fala que teve consciência de sua cura. Um samaritano correu de volta para Jesus, glorificando a Deus em alta voz, sem esperar por um momento mais conveniente para ele. Ele simplesmente não podia deixar o mestre ir sem agradecer-lhe de imediato. Israel agora estava tão abarrotado da companhia do divino, o divino companheiro, que dificilmente soube valorizá-lo. Está tudo bem, está dando tudo certo, agora estamos em Elim, agora temos fontes, agora temos palmeiras, agora temos alimento, temos água fresca e sombra. Mas será que tem a gratidão? Quantas vezes Deus permite para nos
nos testar, para nos provar, para ver se somos gratos. Gratos a Deus. Saindo da gratidão, nós entramos na quarta fonte. Das 12 fontes, nós vemos a quarta fonte, pastor, a fonte da reconciliação. E depois de muito reclamar, depois do povo de Israel muito murmurar, se afastando de Deus, agora Israel se reconcilia com o Criador. Nós vemos as muitas lutas, incertezas pelo caminho, levaram o povo a se afastar dos seus verdadeiros propósitos, levaram o povo a duvidar das promessas e dos cuidados do Senhor da vida. Agora eu vejo a quarta fonte. Agora eu vejo os israelitas ali em Elim, gozando dos favores do seu Criador. É o homem que precisa reconciliar-se com o Pai. É o homem que precisa reconciliar-se com Deus, e não Deus com o homem. Isso não impede ao excelso Criador de misericordiosamente tornar ali, a tomar iniciativa de abrir o caminho para nós, para a reconciliação. Ele fez isso mediante ao seu Filho Jesus. Agora havia necessidade de uma reconciliação entre o povo de Deus. Havia uma necessidade de reconciliação entre pai e filho. Havia uma necessidade de reconciliação entre esposo e esposa. Havia uma necessidade de reconciliação entre irmão e irmã. Entre Israel e Moisés. Nós vemos ali que o enigmático Moisés era sempre o alvo dos murmúrios e desalento da insatisfação por parte do ingrato Israel. Havia uma necessidade de uma reconciliação. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliação. Quantas vezes precisamos passar pela fonte da união, pela fonte da fé, pela fonte da reconciliação, pela fonte da segurança. Após a fonte da reconciliação, nós temos a fonte da fé. A quinta fonte. A fé em Deus opera milagres. E a fé em Deus nos fortalece. Israel, ele tinha perdido a fé em detrimento às suas dificuldades no deserto. Israel tinha duas alternativas ali: registrar sua história nos anais da eternidade, ou se tornar refém das suas próprias incredulidades. Se somos tentados a abandonar a fé quando nos sentimos incompreendidos pelos demais, em momentos de angústia, na perca, no isolamento, nas grandes batalhas. Agora, diante dessa fonte, a quinta fonte, a fonte da fé, a fonte de água, preparada por Deus, nós vemos os israelitas, eles voltam a crer, eles voltam a ter fé no Senhor. Muitas das vezes precisamos passar por essa quinta fonte, muitas das vezes precisamos voltar a ter fé. A nossa fé deve estar centrada em Cristo, o nosso Senhor. Mas o que é ter fé, pastor? Ter fé no Salvador significa confiar nele. Ter fé no Salvador significa obedecer os seus mandamentos. O povo de Israel não estava agradecendo a Deus. A Bíblia mesmo declara, numa passagem que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus capítulo
capítulo 11, versículo 1, a Bíblia fala: a fé é a certeza do que se espera. Nós devemos entender que a fé, meus queridos, a fé e a esperança, elas são coisas diferentes, mas elas trabalham juntas para que possamos receber a Deus. A fé se encontra em tempo presente, enquanto que a esperança é no futuro. Mas sem fé, nós não conseguimos alcançar nada. Quantas vezes, meus queridos irmãos, quantas vezes nós desistimos tão fácil na nossa caminhada, porque não é por falta de Bíblia, não é por falta de fé. Deixa eu contar uma história. A história de um alpinista, desesperado por conquistar uma altíssima montanha. Ele iniciou a escalada depois de anos de preparação. Como queria a glória para si, ele resolveu subir sem companheiros. Resolveu subir sozinho. E durante essa subida, ele foi ficando ali, foi escurecendo, foi ficando mais tarde. E ele, para ganhar tempo, decidiu não acampar. Ele, para ganhar tempo, decidiu continuar subindo. E por fim ficou escuro, a noite era muito densa naquele ponto da montanha, e não se podia ver absolutamente nada. Tudo naquele lugar a trevas. Tudo. Visibilidade zero. A lua e as estrelas estavam encobertas pela nuvem. E ao subir por um caminho estreito, a poucos metros do topo, ele teve a infelicidade de escorregar e precipitou-se pelos ares, caindo de uma velocidade vertiginosa. Naqueles breves segundos da sua queda, a sua vida passava ali inteiramente na sua frente. Ali eu vejo que na sua mente ali, quando a morte já lhe era certa, de repente, uma travada, de repente um fortíssimo solavanco, causado pela esticada da corda a qual ele estava amarrado, e que por sorte prendera-se as rochas. E nesse momento ali nós vemos, suspenso no ar, não havia nada, não havia ninguém, não havia ninguém que pudesse fazer algo por ele, e ele também não havia nada que pudesse fazer a não ser pedir socorro aos céus, clamar a Deus. E ele clamando a Deus: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E de repente uma voz vinha do céu lhe perguntando: que queres que eu te faça? E ele respondeu àquela voz: Deus, salva-me, salva-me. O alpinista ali pendurado naquele penhasco, o alpinista gritando: salva-me, Senhor. E aquela voz falava para ele: tu crê realmente que eu posso te salvar? E ele dizia: sim, eu creio, sim, eu creio. Então aquela voz falou bem assim: então corta a corda. Então corta a corda. Se tu crê que eu posso te salvar, corta a corda. Depois de um profundo momento de silêncio, nós vemos aquele alpinista. Ele agarrou-se ainda mais naquela corda. Por que ele agarrou na corda, pastor? Porque ele duvidava. E aquela voz dizia: por que tu duvidas? Não crê que eu posso te salvar? Não crê que eu posso salvá-lo? Aquela voz insistia para aquele alpinista. Meus queridos irmãos,
A equipe de resgate, no outro dia, encontrou um alpinista morto, encontrou um alpinista congelado, encontrou um alpinista com as mãos firmemente agarradas a uma corda, a apenas 2 metros do chão. E em seu gravador de voz, ele deixou essa sua experiência registrada e concluiu com as seguintes palavras: e aquela voz me dizia para cortar a corda, mas eu não consegui. Meus queridos irmãos, o artesão da vida queria alastrar o campo de visibilidade de Israel. O nosso Criador queria abrir o campo de visibilidade do povo de Israel ali. Porém foi impedido de concretizar o seu desejo. Por quê? Por falta de fé. Quantas vezes você já poderia ter alcançado a cura, mas você não cortou a corda? Quantas vezes você já poderia ter alcançado a tua vitória, mas você, por falta da tua fé, você não cortou a corda? A Bíblia diz, Isaías 41, versículo 13, a Bíblia fala: porque eu, o Senhor, seu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, e te digo, eu te ajudo. Precisamos passar pela quinta fonte de Eli. E após nós passar pela quinta fonte de Eli, a fonte da fé, nós vamos encontrar a sexta fonte, a fonte da renúncia, pastor. A fonte da renúncia. O grande eu sou desejava civilizar a psique do seu povo. Israel, durante toda a caminhada, ainda não tinha renunciado ao Egito. Israel caminhando, eles continuavam ali caminhando com o Supremo, caminhando com Deus de Israel, mas o passado tétrico do Egito inundava o seu coração, e ali era necessário uma renúncia completa. Mas pastor, renunciar o quê? Renunciar às lembranças do Egito. O Deus da nossa alma, ele desejava com ímpeto incendiar o espírito, a alma e ânimo dos hebreus. Meus queridos irmãos, quando nós vemos aqui a palavra do Senhor, o povo de Israel, eles estavam bloqueados. O povo de Israel, eles estavam ali bloqueados pela nostalgia das palavras, ali das panelas de carne dos egípcios. E Eli foi a referência para que os hebreus renunciassem os seus desejos e retornassem a Deus com o coração arrependido. Às vezes o Senhor nos conduz a fontes de renúncias, para que venhamos a entender que nós necessitamos, meus queridos, renunciar muitas coisas que nos acompanham do Egito. Nós precisamos renunciar. Muitas coisas que eram do Egito, mas ainda está acompanhando as nossas vidas, mas precisa ser renunciado. Por exemplo, os desejos da carne. Por exemplo, a impureza, a avareza, a vingança, a inveja, a idolatria e muitas coisas a mais. Nós devemos nos despojar do velho homem para seguirmos a Cristo. Meus queridos, quando falamos de renúncia, um cristão carregava a sua cruz resignadamente quando avistou uma fábrica de cruzes. Ele foi lá e entrou na loja da fábrica e perguntou: vocês aceitariam a minha cruz à base de troca? É uma boa cruz, mas já não estou mais aguentando mais.
não aguento mais o seu peso. O vendedor daquela loja falou: olha, sem problemas, meu amigo, fica à vontade. E ele passou então a experimentar várias cruzes, mas nenhuma delas lhe agradava. Reclamava de todas enquanto as analisavam. Essa daqui é muito grande, essa daqui é muito longa, essa cruz aqui é muito feia, essa cruz aqui é mais pesada do que a minha, essa é muito áspera, não gostei, essa aqui é muito mal cheirosa, essa daqui é muito, essa daqui é muito, essa daqui é muito. E por horas, essa pessoa revirou a loja inteira, para justamente quando o vendedor estava quase perdendo a paciência, finalmente ele encontrou uma cruz que ele gostou. Interessante, igreja, que parecia ter sido feito sob medida para ele. E ele falou para o vendedor: olha, eu vou ficar com essa cruz. Então, quanto eu lhe devo? O vendedor fala: você não me deve nada, meu amigo. Não te devo nada? Não, você não me deve nada. Mas como assim? Não, nessa confusão toda, o Senhor acabou escolhendo a sua própria cruz. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 9, versículo 23, a Bíblia fala: em seguida dirigiu-se a todos e disse: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você precisa carregar a sua cruz. Você não pode abrir mão da sua cruz, você não vai encontrar outra. Essa cruz é sua. Mas para você carregar essa cruz, você precisa renunciar às coisas do Egito. Senão você não vai conseguir carregar essa cruz. Você não vai ter ânimo para carregar essa cruz. Sabe por que você está desanimando? Porque você tem muita coisa do Egito carregando junto. Renuncie às coisas do Egito. Você precisa parar na fonte, na sexta fonte, que é a fonte da renúncia. E quando nós passamos da sexta fonte, nós vamos à sétima fonte, a fonte do amor. A Bíblia fala em Oséias capítulo 11, versículo 1 e 2: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mas eles se afastavam de mim. Ali em Eli nós encontramos uma fonte, a fonte do amor. Mesmo Israel se afastando de Deus, o amor do Pai permanecia intacto por ele. O povo estava incerto do amor de Deus por ele. Eles realmente não me conhecem. Eles estão duvidando do meu amor. Essa foi a exclamação do Senhor. Quantas vezes, assim como o povo de Israel, nós duvidamos do amor de Deus. Os hebreus foram os que mais desfrutaram do amor de Deus em todos os tempos. Porém, os que mais feriram o coração do Pai Celestial foram eles que comungaram momentos enigmáticos, insondáveis, que jamais outro povo pôde viver. Quantas vezes nós temos pedido a Deus que nos aparta de tudo aquilo que não nos permite viver a plenitude do seu amor? A Bíblia fala em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável. Deus amou a minha vida e a tua vida. E quantas vezes
quanto mais Deus te ama, quanto mais Deus abre as portas para você, quanto mais Deus clama para você se aproximar dele, você tem se afastado. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Saindo da sétima fonte, que representa o amor, nós entramos na oitava fonte, pastor, a fonte da abundância. Israel, quando chega em Elim, e vê ali aquelas palmeiras, e vê aquelas 12 fontes, Israel, em meio às dificuldades, em meio à falta de água, em meio à canseira e fome, Israel, agora liderado por Moisés, tinha abundância de água para saciar a sede de 3 dias que tinham enfrentado pelo caminho. Caminharam 3 dias, pastor, e realmente o salmista tinha toda a razão em dizer que o Senhor é o nosso bom pastor e que nada nos faltaria. Meus queridos, inimigos das nossas almas, o inimigo das nossas almas, ele veio, em João capítulo 10, versículo 10 diz: veio matar, veio roubar, veio destruir, mas a Bíblia diz que o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. Deus tem abundância de paz e alegria, vitória e de provisão para todos na área da nossa vida. O Senhor sente prazer na prosperidade dos seus filhos. O filho pródigo fala: na casa do meu pai abundância de pão, mas quantas vezes está fora de casa, perecendo de fome. Essas palavras foram as palavras do filho pródigo. Devemos ser fiéis no pouco e na diversidade, para que alcancemos a benevolência do Senhor, para que tenhamos uma vida de abundância. Foi necessário ser pago alto preço, foi necessário ser pago um preço de amor, foi necessário ser pago um preço com sangue, sangue sacrificial de um inocente. Todo cristão, meus queridos, deveria ser mais conhecido e reconhecido por sua generosidade do que por suas prosperidade. Por quê, pastor? Porque a generosidade é uma virtude dada por Deus, na qual alguém se dispõe a sacrificar seus próprios interesses em benefício dos outros. A Bíblia diz que o grande doador, ele nos colocou entre 12 fontes de água, para desfrutarmos de abundância, para termos prazer de viver, de compartilhar, para termos prazer de trabalhar e de continuar a nossa jornada. Somos agradecidos por tudo que temos. Lucas capítulo 6, versículo 38, a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão em vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Abundância, abundância. Deus nos coloca aí, Elim, para passarmos pela fonte da abundância. A fonte da abundância, meus queridos irmãos. Quantos têm esperado a abundância dessa terra, mas a maior abundância é alcançada pelo céu. Saindo da oitava fonte, nós vamos para a nona fonte. Da fonte da abundância, nós vamos para a nona fonte, a fonte da esperança. De modo ocasional, o silêncio de Deus no deserto, ali fazia com que o povo perdesse a esperança de chegar à terra prometida. O silêncio de Deus no deserto, e é desesperançoso, pastor. O povo começava a murmurar, queixava-se contra Deus,
o forte calor, a baixa temperatura pode levar o cristão a perder a esperança nas promessas de Deus para a sua vida. E era isso que acontecia com o povo de Israel. Porém, quando o povo de Israel, ao chegar em Elim, ao chegar ali, naquelas 70 palmeiras, naquelas 12 fontes, a sua esperança foi renovada novamente. Esse era um maravilhoso lugar. Ali era um oásis que Deus tinha preparado para o seu povo descansar. Mas não era a terra que o Senhor tinha prometido para eles, uma terra que manava leite e mel. Quando nós vemos essa parada, com certeza Israel seguiu com a esperança. A sua esperança foi renovada pelo caminho até a terra prometida. Precisamos dar uma passadinha em Eli para beber dessa fonte chamada esperança. Porque muitas das vezes nós caminhamos pelo deserto, temos ali a promessa da terra prometida, mas muitas das vezes nós precisamos ali passar pela fonte da esperança, para nós não desanimarmos pelo caminho, nós não desacreditarmos das promessas que temos na nossa vida. Nós devemos ter esperança no Senhor. Devemos ter esperança no Senhor, que jamais deixará de cair qualquer uma das suas promessas. Meus queridos irmãos, a esperança cristã é garantida pelo agir de Deus, porque o Senhor não muda, Ele vela pela sua palavra. O agir do Altíssimo é insondável e maravilhoso em nosso ser. A esperança que o homem em Cristo tem não é baseada naquilo que o homem pode e não fazer, mas é baseada somente em Cristo e naquilo que Ele pode fazer. Romanos 8:24 diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Pastor, a 10ª fonte, ela representa a visão. O povo de Israel em Elim, Deus vê sempre o que há de melhor e sempre de forma positiva. Muitas pessoas, e mesmo entre os cristãos nascidos de novo, se sentem incapacitados, se sentem intimidados, não conseguem ser felizes e vencedores. E uma das razões é o fato de termos uma visão errada sobre nós mesmos. Eventualmente só conseguimos ver o que queremos e não aquilo que Deus quer que visualizemos. Facilmente vemos ali a facilidade para ver somente o lado negativo da vida e nunca contemplamos o que Deus tem para nos revelar. O que diríamos de Moisés? Desterrado, fracassado, sem perspectiva alguma do futuro, habitando de favores na casa do seu sogro. Porém Deus, Ele contemplou naquele homem, Ele contemplou naquele homem atrás do rebanho do seu sogro, um grande libertador para o seu povo, o povo de Israel. E em fatos como esses encontramos a grande diferença entre o homem de Deus e o homem ali vê a fraqueza, Deus enxerga a potencialidade. Deus chama os tímidos, Deus chama os rejeitados, Deus chama os esquecidos e os faz valentes e vencedores. Então eu pergunto, até onde vai a nossa visão? Até onde vai a nossa visão? Gênesis capítulo 13, versículo
14:15, a Bíblia diz bem assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Você está olhando do jeito que Deus está mandando você olhar? Você está tendo a visão de Deus? Ou você está tendo a tua visão? Meus queridos irmãos, precisamos dar uma passadinha em Elim. Precisamos dar uma paradinha na fonte da visão. Porque nós precisamos ter a visão de Deus. As promessas de Deus para nós são as tomadas da nossa visão. Herdaremos as dádivas de Deus somente aonde estivermos enxergando. Quanto maior for a nossa visão, maior será o campo das promessas. Até onde tu está enxergando? Pastor, eu consigo enxergar só até aqui. Então usa a fé, usa a coragem, usa o ânimo, para que você enxergue além daquilo que você está enxergando, para que você veja o sobrenatural, para que você veja o impossível na tua vida. Você precisa ter a visão de Deus. Da 10ª fonte nós vamos para a 11ª, a fonte da alegria. Os israelitas estavam a caminho, caminhando ali com Deus, mas eles estavam tristes. Mas por que os israelitas estavam tristes, pastor? Eles não conseguiam ver o futuro. Eles não conseguiam ver futuro algum pela frente. Olhava para frente, só via areia. Olhava para frente, só via dificuldades. E eu vejo ali a alegria da liberdade, do jugo da servidão, havia se convertido em choro. A alegria do povo de Israel havia se convertido em pranto. A alegria do povo de Israel havia se convertido em lamentação. Aquele povo, eles não conseguiam entender o motivo de todo o seu sofrimento no deserto. Aquele povo pensava que, sendo liberto do Egito, saindo das garras de Satanás, saindo das garras do faraó, eles esperavam encontrar somente alegrias na jornada. Porém, Deus estava ensinando-os a sentir alegria nas tribulações. Tem gente que não pode passar por tribulação. Tem gente que não pode enfrentar nenhum problema. Tem gente que não pode passar por nenhuma dificuldade. A primeira coisa é voltar para o Egito. A primeira coisa é desistir. A primeira coisa é murmurar. Mas o Senhor espera que sejamos adoradores em meio às tormentas e não apenas nos períodos de bonança. Nós temos todos os motivos para servir ao Senhor com toda a nossa alegria e satisfação. Agora, diante desse cenário, um cenário cinematográfico, o povo de Deus alegrava-se na presença do seu Deus. Olha só que interessante. A Bíblia fala do Salmo 100, versículo 2: servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cânticos. Não basta simplesmente servirmos a Deus, não, queridos. Ele requer que servamos com alegria. Se você não está servindo a Deus com alegria, você está se enganando. Você está perdendo seu tempo dentro da igreja. Você precisa servir ao Senhor com alegria. É ao Senhor que você precisa servir. É a Ele que precisa obedecer. É a palavra dEle que precisa ser vivida na tua vida. Não adianta você alegrar A, B e C. Você consegue alegrar amigos, consegue alegrar família, consegue alegrar todo mundo, mas não consegue alegrar Deus.
pela fonte da renúncia. Para ter a verdadeira alegria no teu coração, você precisa passar pela fonte da fé. Para ter a verdadeira alegria no teu coração, você precisa passar pela fonte da visão. Para enxergar a verdadeira alegria no teu coração. E após passar todas essas 11 fontes, você chegar na última fonte, a fonte da cura. Moisés, ele liderou o povo. Moisés, ele liderou uma geração de gente enferma. Moisés liderou uma geração de gente enferma que precisava receber de Deus a cura. Pessoas medrosas, pessoas tímidas, pessoas desencorajadas, pessoas murmuradoras, que só sabiam reclamar de Moisés e de Deus. Deus havia diagnosticado a enfermidade do seu povo e agora estava procurando curá-los durante essa caminhada pelo deserto. Mas por que, pastor? Porque quando entrasse na terra prometida, eles pudessem entrar sarados, como um povo forte, como um povo obediente, como um povo corajoso, grande e fiel. Será que você não precisa passar pela fonte da cura? Estamos caminhando nessa terra para entrarmos nas mansões celestiais. E lá Deus só vai permitir que entram os sarados, que entram os santos. No céu não entra pecado. Vivemos hoje, meus queridos irmãos, igreja que está nos assistindo nessa live, vivemos hoje como Israel no deserto, uma geração doente, uma geração sem estrutura espiritual, para enfrentar os desabores da adversidade. Um povo sem Bíblia, um povo sem oração, um povo sem temor, um povo sem compromisso com Deus, um povo infiel. O Senhor almeja curar a sua igreja, para que ela venha viver unicamente para Ele, com um coração sincero, um coração temente. A Bíblia fala em Isaías, capítulo 33, versículo 24: e morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Meus queridos irmãos, Deus quer que nós passamos por essas 12 fontes. Deus quer que nós passamos por essas 12 fontes. Deus quer que nós passamos por Eli. Deus quer que nós passamos pela fonte da união. Deus quer que nós passamos pela fonte da segurança. Deus quer que nós passamos pela fonte da gratidão, a fonte da reconciliação, a fonte da fé, a fonte da renúncia. Deus quer que nós passamos por essas fontes, pastor. A fonte da comunhão. Deus quer que nós passamos. Precisamos chegar em Eli. Precisamos ser gratos a Deus. Estamos 3 dias caminhando no deserto como o povo de Israel. E muitas das vezes, na primeira dificuldade, nós já reclamamos. Eu quero dizer para você, meu querido irmão que está nos ouvindo, eu quero dizer para você que está nos acompanhando aí, do Brasil, de outros países, aqui da Austrália, eu quero dizer, Deus, Ele quer colocar as promessas que Ele fez na sua vida. Ele ainda está mantendo as suas promessas de pé. Se você desacreditou das promessas, você precisa da fé. Deus, Ele quer te colocar na terra prometida, assim como colocou o povo de Israel. A tua jornada não é no deserto, o teu alvo não é o deserto, o teu alvo é a terra prometida, terra que mana leite e mel. Que nós possamos, meus queridos irmãos, assim como o povo de Israel, que nós possamos alcançar a terra prometida,
que nós possamos alcançar as mansões celestiais, que nós possamos dar uma paradinha em Elim, para renovar nossas forças. Ali tem 70 palmeiras, ali tem o sustento, ali tem também águas frescas, ali tem a comunhão, ali tem o renovo, ali tem o amor, ali tem a fé, ali tem a restauração, ali tem. Que nós possamos dar uma paradinha em Elim. Se você está desanimado, dá uma parada em Elim nesta noite. Dá uma parada ali na fonte do renovo. Dá uma parada ali na fonte da comunhão. Dá uma parada ali na fonte da união. Dá uma parada ali na fonte da fé. Dá uma parada na fonte da visão da tua vida. E você vai ver que o teu caminho ainda é longo. As promessas de Deus, elas ainda estão de pé na tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Se você está aí precisando das nossas orações, você que deseja aceitar a Jesus como Salvador, você que deseja entregar a sua vida para o Senhor, você que está desanimado, você que está abatido, você que está depressivo, você que está enfermo, você que está aí, para na fonte de Eli, para aí, aonde Deus está mandando parar. Eli é um lugar de refúgio, Eli é um lugar de refúgio para a tua vida, restauração, renovação para a tua vida. As fontes de Deus estão chorando para a tua vida nesta noite. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é o teu problema aí no teu lar, aí no hospital, aí no presídio, aí na cidade onde você está viajando, eu não sei. Mas levanta a tua mão para o céu. O Deus das promessas, o Deus das causas impossíveis está ainda. Ele ainda vive, Ele ainda está de pé, Ele é todo poderoso, Ele é o ontem, hoje será eternamente. Ele ainda está cuidando dos seus, e através dessa oração Ele vai chegar aí na tua casa, vai chegar aí onde você está, com a palavra de autoridade, com a palavra de poder, com a palavra de salvação. Ele vai fazer um milagre na tua vida nesta noite. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, depois desse estudo, Pai. Chegamos em Elim, Pai querido, aonde há 70 palmeiras, Pai, para nos refrescar, para que haja sombra. Sim, Pai, onde há doces fontes, a fonte, Pai querido, que nos traz, Pai querido, a esperança, o renovo, a cura, Deus querido. Vai o encontro, aonde estiver uma vida, aonde estiver uma alma, aonde estiver neste momento, pessoas necessitadas, Senhor, necessitadas da tua mão, necessitadas, Senhor, de uma libertação, Senhor. Liberta, Pai querido, liberta do vício, liberta, Senhor, da bebida, liberta da prostituição, restaura famílias, renova, Senhor, aqueles que estão desanimados, restaura, Senhor, Pai querido, abençoando, Deus querido, a cada um, Pai, que tem, Senhor, assistido, cultuado conosco, estarão cultuando nesta live, Pai. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.